Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar-se, queridos. Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Ele me concede de estar aqui esta noite, cooperando nesta 74ª Escola Bíblica de Obreiros da nossa querida Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Agradeço a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, por esta rica oportunidade que está me concedendo, ao querido pastor José Wellington Júnior, nosso presidente da CGADB, bem como a toda a diretoria desta igreja, a todos os companheiros de ministério que aqui estão, pastores setoriais, pregadores da palavra de Deus, bem como a igreja do Senhor, que está reunida aqui presencialmente, como aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais da nossa igreja, que você seja alcançado pela palavra de Deus também nesta noite e que seja profundamente edificado pela palavra de Deus. Quero dizer para os irmãos que nós lançamos ontem aqui à noite a Bíblia para predicação de avivamento, que é a Bíblia do pregador pentecostal, lançada na língua espanhola para toda a América Latina. E os irmãos poderão adquirir esta obra, como também a na língua portuguesa, tanto a na língua espanhola como a Bíblia do pregador pentecostal, da pregadora pentecostal, e todos os materiais da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. Nossos materiais estão ali no estande da CPAD, onde estaremos depois do culto ali, autografando para os irmãos os livros, as Bíblias. Os irmãos adquirirão todo o material em exposição ali da nossa CPAD. Queridos, eu gostaria neste momento que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Vamos ler do versículo 25 até o versículo 29. Os irmãos que têm a apostilha da EBO, tem lá também um resumo deste assunto que nós vamos ministrar. Depois você estuda melhor em casa, essa mensagem resumida na apostilha oficial da nossa 74ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros da nossa igreja. Lucas capítulo 21, versículo 25. Todos aqueles que já encontraram. São Lucas capítulo 21, versículo 25, pode dizer amém? Hoje com a tecnologia é fácil, né? Antes a gente tinha que ficar esperando os irmãos encontrar na Bíblia, mas tem aí também já visualizado nas nossas transmissões. Diz assim a palavra de Deus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem
vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a Tua obra neste lugar. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, homens de Deus, mulheres de Deus que aqui estão esta noite, nós estamos aqui para exaltar e glorificar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus imanente, o Deus transcendente, o Deus infinito, o Deus infalível, o Deus majestoso, o Deus glorioso, o Deus poderoso, o Deus que pode, o Deus que faz coisas extraordinárias. Quantos podem glorificar a sua grandeza? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto adorando, por um minuto dando glória, porque eu já sinto esta casa tomada pela glória de Deus. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Jesus quer batizar com Espírito Santo e com fogo. Eu já estou vendo crentes sendo renovados pelo poder do Espírito Santo esta noite, porque nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 25 até o versículo 28. É o tema da apostilha que nós propomos falar este ano, é sobre os sinais que antecederão a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é importante compreender, queridos e amados irmãos, que nós estamos vivendo um tempo escatológico, de maneira que todos os eventos que estão acontecendo no mundo sempre está direcionando-nos para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. É importante compreender, queridos e amados irmãos, o que são estes sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Naturalmente que quando nós falamos em sinais, os sinais expressos na Bíblia, tanto na língua hebraica do Antigo Testamento como na língua
grega sempre nos traz a ideia de um aviso, de um presságio, de uma marca. Sim, queridos, porque Deus sempre deixou na sua criação sinais evidentes para mostrar a sua existência, que até os astros foram criados com esta finalidade de serem sinais visíveis para revelar o Deus Criador, que aliás, queridos e amados irmãos, a própria Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 14, que o objetivo de Deus criar os astros é para que sirva de sinais para marcar tempos, marcar épocas, marcar dias, marcar anos, de tal maneira, queridos e amados irmãos, que dentre esses sinais visíveis que todos os seres humanos conseguem contemplar, está o sol, a lua e as estrelas, que nós contemplamos a olho nu, e eles foram exatamente criados por Deus para sinais, e exatamente por ter sido criado por Deus para sinais, é através deles que Deus vai revelar para a humanidade a aproximação da vinda de Cristo, porque ele deixou aqui muito bem claro que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Portanto, ele permitirá transformações, coisas anormais que os seres humanos não estão acostumados a ver. E quando os seres humanos começaram a perceber essas transformações com que os astros sofrerão como sinais da vinda de Jesus Cristo, a igreja perceberá que a trombeta soará e Jesus estará voltando para arrebatar a sua igreja querida. De maneira, queridos e amados irmãos, que Deus, na sua soberania, ele tem os seus propósitos, e exatamente, queridos, propósitos, caminhos que não compreendemos, porque a Bíblia mesmo diz que ele faz coisas tais que não compreendemos e maravilhas que não se podem contar. E a própria Bíblia diz lá em Jó 11 versículo 7, quem penetrará nos arcanos de Deus? E o próprio Paulo ficou tão vislumbrado com os mistérios de Deus, que teve um determinado momento que parece que Paulo saltou da cadeira, tão admirado com a sabedoria divina, e exclamou dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos. E exatamente tudo isso que a humanidade está passando, todo este processo que Deus permitiu à humanidade, está se submetendo, exatamente Deus está tratando com toda a humanidade, queridos. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é a que é mais afetada, exatamente, queridos e amados irmãos, porque Deus quer chamar a atenção da sua igreja, Deus quer despertar a sua igreja. É importante compreender, queridos e amados irmãos, que na década, por exemplo, de 60, 70, que é a história, aliás, todo o século 20, nós percebemos, queridos e amados irmãos, como a nossa igreja sempre dava ênfase às mensagens escatológicas. Se nós formos perguntar aqui, pastor José Wellington, para muitos que se converteram há 30, 40 anos atrás, se converteram ouvindo mensagens sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E por que, queridos irmãos, dava-se muito ênfase à vinda de Jesus Cristo? Exatamente porque sempre fazemos uma leitura teológica de acordo com o momento. E o que é que levava no século 20 a se pregar muito sobre a vinda de Jesus Cristo, e de repente esta mensagem foi mudada? Certamente, exatamente pelos fatores mundiais. E por que é que se pregava
tanto sobre a vinda de Jesus no século XX, porque após o começo do século XX, logo a humanidade foi afetada por duas grandes guerras mundiais. A primeira grande guerra mundial de 1914 até 1918. Depois, logo estourou a segunda grande guerra mundial de 1939 a 1945. E devido terem morrido tantas pessoas, juntando as pessoas que morreram nessas duas grandes guerras, segundo os historiadores, juntam cerca de 100 milhões de pessoas, somando as duas guerras. Então perceba, queridos e amados irmãos, que ali surgiu, logo após a Segunda Guerra Mundial, principalmente depois que os Estados Unidos soltou uma bomba atômica nas duas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Aquilo assombrou o mundo, aquilo assustou o mundo, porque percebeu-se que o homem tem nas suas mãos armas de destruição em massa, com capacidade para destruir toda a humanidade. E segundo esses estudiosos, hoje, se for somar os armamentos nucleares das nações portadoras das bombas atômicas, dariam para destruir a Terra mais de 50 vezes. Então, queridos e amados irmãos, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu uma guerra fria, uma guerra entre as duas grandes potências, Estados Unidos e Rússia. E pode observar que as duas duelavam para ver quem mandava no mundo, quem lutava pela hegemonia mundial. Aí começou a luta para chegar ao espaço, quem primeiro enviava um foguete ao espaço. Sim, queridos, os Estados Unidos conseguiu colocar o homem na lua. Cada um queria superar as suas próprias capacidades, e o mundo vivia a todo tempo assustado com uma terceira guerra mundial, desta vez com proporções que não tínhamos prognóstico, porque seria então uma guerra nuclear que poderia destruir toda a humanidade. Mas no meio de tudo isso, queridos e amados irmãos, estava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o século XX iniciou com duas guerras mundiais, Deus, sabendo que aquele século seria difícil, Deus mandou o avivamento da Rua Azusa em 1906, e aquele fogo se espalhou pelos quatro cantos da terra. E em 1910 chegou no Brasil dois homens cheios do Espírito Santo, pregando a mensagem pentecostal que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Esses são os quatro pilares da nossa Assembleia de Deus. Jesus salva, e como Jesus tem salvado, aleluia, exatamente, queridos irmãos, porque pregamos esta mensagem, este movimento cresceu de maneira extraordinária, de maneira que hoje, segundo estudiosos, já somos mais de 1 bilhão de pentecostais em todo o mundo, e ninguém vai conseguir mais apagar a chama do Espírito que arde nos nossos corações. O segundo pilar da igreja é Jesus Cristo cura, e como tem curado, são inúmeros testemunhos de como Jesus tem curado, e que Jesus batiza com o Espírito Santo, o terceiro pilar, e como Jesus tem batizado com o Espírito Santo. E o quarto pilar é Jesus voltará. Nós continuamos com essa esperança cada vez mais forte, cada vez mais real. Mas veja bem, queridos e amados irmãos, quando a igreja enfrentava o comunismo como seu maior inimigo, quando o mundo no século XX estava dividido em dois blocos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos da América, e o socialismo
socialismo liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas quando foi em 1989, sim, queridos e amados irmãos, aconteceu a dissolução da União Soviética. Aí depois, 2 anos, em 1991, a queda simbólica do Muro de Berlim. Ali, queridos irmãos, segundo os historiadores, foi o momento que o comunismo ruiu no mundo. Quando o comunismo ruiu, então, queridos, o capitalismo se sobressaiu e agora começou, queridos irmãos, o mundo ser impactado pela chamada teologia da prosperidade. Paramos de pregar que Jesus está voltando. Por quê? Não temos mais inimigo. Nós vencemos o comunismo. E pode observar, começo da década de 90, as prateleiras das nossas livrarias se encheram da teologia da prosperidade. O capitalismo sobressaiu sobre o comunismo. Mas enquanto dormíamos nisso, o comunismo continuava sendo ensinado nas escolas. O comunismo cultural, o marxismo cultural, através de Antônio Gramsci, o famoso gramscianismo. Sim, queridos irmãos, o comunismo cultural ensinado nas escolas, porque a grande ideia desse discípulo de Marx é que para conquistar o poder precisamos primeiro conquistar as mentes. E foi isso que aconteceu. Os professores que foram ensinados por essa ideologia começou, queridos e amados irmãos, ensinar na escola o marxismo cultural. Aí a geração foi aprendendo exatamente que o socialismo é bom e o capitalismo não presta. Resultado, queridos irmãos, depois que aquela geração foi formada, a mente foi conquistada, segundo o próprio Antônio Gramsci. A mente foi conquistada e até crente passou a defender as ideologias comunistas. Sim, passou a votar em partidos de esquerda e eles dominaram o mundo por um período. Pensávamos que tínhamos vencido o comunismo, quando é agora, no começo do século 21, através desta pandemia, descobrimos a ressurreição do comunismo. Sim, queridos, só mudou um dos protagonistas. No século 20, o duelo era Estados Unidos e Rússia para ver quem dominava o mundo. Agora, queridos irmãos, é o duelo entre Estados Unidos e China para ver quem domina o mundo. Enquanto no século passado a briga de Rússia e Estados Unidos era para ver quem lançava o primeiro foguete e conquistava o espaço, agora a briga de Estados Unidos e China é para ver quem inventa a primeira vacina para combater o coronavírus. Sim, queridos e amados irmãos, aí está esse duelo para ver quem domina o mundo. E a igreja continua de pé, orando, porque Deus continua no seu trono eternamente, dominando sobre todas as coisas. Os homens podem planejar, mas a Bíblia é muito clara em dizer que o Senhor dissolve o conselho das nações, porque a Bíblia diz: quem é como nosso Deus? Que mediu o céu a palmo, que tomou a medida das águas, que pegou todo o pó da terra e colocou dentro de uma concha, e todas as águas do oceano, e colocou dentro de uma taça, que pegou todos os montes e pesou numa balança. E quando as nações pensam que são poderosas, de repente ele chega para uma China e diz, para os Estados Unidos, a maior potência, e diz: as nações são como um pingo no balde d'água, são ainda menos do que nada, porque não há Deus tão grande como o Deus que nós servimos. Quantos podem adorar a grandeza desse Deus? Levante a sua mão e glorifique, porque Ele merece.
bramam as nações, os reinos se abalam, mas Deus continua soberano na sua santa morada. E agora, queridos e amados irmãos, neste começo do século 21, amados, nós estamos vendo o cenário escatológico sendo novamente colocado em evidência, porque agora, através desta pandemia, queridos e amados irmãos, reacendeu a esperança na volta de Jesus Cristo. Aleluia! Os debates escatológicos voltaram a ficar agora em evidência, porque, queridos e amados irmãos, nós estamos presenciando, na verdade, nesta pandemia, queridos, um ensaio para a implantação do reino do anticristo. A plataforma do homem da iniquidade está sendo montada. Muitas coisas que estão acontecendo nesta pandemia será usada pelo anticristo. Quando já se viu em toda a história, temos aqui os nossos patriarcas, nosso querido pastor José Wellington com seus 86 anos, pastor Pereira com seus 93 anos. Acho que eles ainda não presenciaram um decreto de um governo dizendo para fechar todas as igrejas. Ora, onde já se viu, queridos e amados irmãos, algo como o que está acontecendo. Olha, quando você entra em um mercado, você precisa ser medido por aquele aparelho na sua a sua temperatura, para ver se você está com febre ou não, senão você nem consegue entrar para comprar. Tudo isso daí vai ser usado pelo anticristo. Exatamente, ele vai controlar a liberdade das pessoas, como os governos que estão decretando o lockdown em alguns lugares, decretando que a população não pode sair de casa, tolhindo a liberdade das pessoas. Eu sei, queridos irmãos, que muitos fazem isso exatamente para preservar. Nós não estamos aqui questionando isso, estamos apenas fazendo uma comparação do modelo também que será adotado. Exatamente, queridos e amados irmãos, quando você entra no mercado, alguém chega com aquele aparelhinho na sua testa, ou para medir o seu pulso. Na época do anticristo, vai ser um aparelhinho exatamente igual aquele com raios infravermelho. Simplesmente ele vai encostar na sua testa para ver se você tem a marca da besta, ou na mão direita, porque se não tiver, você nem entra para fazer compra. Exatamente tudo isso, queridos irmãos, é o ensaio da plataforma do anticristo que está sendo montada, e é por isso que a igreja está com a sua esperança que Jesus está voltando. Aleluia! Prepara-te, ó igreja, porque tudo isso são os sinais que preanunciam a breve volta do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, quando os fariseus pediram para ele um sinal, aí ele disse: hipócritas, vocês me pedem um sinal. Olha, quando vocês olham para o céu, que vê que o céu está rubro, vocês dizem: hoje vai chover. Então, pela forma que está a cor do céu, vocês sabem se vai chover ou não. Por acaso não é assim também em relação ao Filho do Homem? Será que pelos sinais que estão acontecendo, vocês não estão detectando que Jesus está às portas, que Jesus está voltando? Então veja bem, queridos e amados irmãos, nós somos uma geração privilegiada que Deus está nos entregando a humanidade para evangelizar, para ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia! Deus conta com você, meu querido irmão. Eu quero entregar uma palavra profética para você. O coronavírus não vai impedir a chamada de Deus na tua vida. O coronavírus não vai anular o que Deus tem para fazer através do teu ministério.
Oh, aleluia. Sim, queridos e amados irmãos. E o que é que Jesus disse aqui em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25? Ele disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Primeiro, haverá sinais no sol. Vamos analisar cada um desses astros que Jesus disse que haverá sinais. Veja bem, queridos e amados irmãos, recentemente a NASA descobriu transformações que estão acontecendo no núcleo solar. Recentemente foi detectado muitos flashes saindo do núcleo solar, como se fosse raios alfa, gama e ultravioleta, e está atingindo até alguns satélites da Terra. E houve queda de energia em vários países, até na Rússia foi afetada. Exatamente, transmissões via satélite estão sendo prejudicadas, porque o Sol está emitindo labaredas de fogo do seu núcleo. Agora imagine se o Sol resolve se revoltar contra o homem, porque nós compreendemos a importância do Sol para a nossa galáxia. No meio de mais de 1 bilhão de galáxias que existe no universo, nós estamos em uma apenas chamada de Via Láctea, mas existe tantas outras, porque o nosso Deus é tão grande, Ele é tão infinito, que nós vamos ter, depois que a igreja ser arrebatada, a eternidade inteira para conhecer esse universo do meu Deus tão grandioso. Aleluia! Aonde o nosso corpo não estará mais limitado, porque teremos um corpo glorificado, não mais sujeito ao cansaço, nem ao enfado, nem ao espaço físico. E nós vamos conhecer esse imenso universo do nosso Deus. Mas perceba, queridos e amados irmãos, a importância do sol. O sol, queridos irmãos, ele é visualizado de qualquer lugar do planeta Terra, porque ele é o nosso astro maior, ele é o nosso astro rei, porque todos os planetas giram em torno do sol, porque no sistema solar, na Via Láctea, somente o sol possui luz própria. Todos os demais planetas recebem a luz do sol, de maneira que a própria Terra não tem luz própria. A Terra recebe a luz do sol, porque o sol é 109 vezes maior do que a Terra, e possui 1.341.000 quilômetros de diâmetro. A distância do sol e da Terra é de 150 milhões de quilômetros, mas estes 150 milhões de quilômetros, o sol gasta apenas 8 minutos e 18,4 segundos para que a sua luz atinja a Terra. Veja o poder que tem o sol, queridos e amados irmãos, e é por isso que Jesus é chamado de o sol da justiça. Aleluia, porque somente ele possui luz própria. Queridos, a luz que brilha nesta igreja nós recebemos do Senhor Jesus Cristo, porque é ele que ilumina a todos nós. Então veja a importância do sol, queridos e amados irmãos. É o primeiro astro que Jesus disse que haveria sinais. Veja que o sol sempre despertou a curiosidade humana, a ponto das pessoas adorarem o sol como se fosse um deus. No Egito, por exemplo, o famoso faraó Akenaton, ele chegou a proclamar o monoteísmo do sol, quando decretou que o sol seria o único deus a ser venerado no Egito, batizando ele de Shi e a lua de Ra. Mas Deus, quando tirou Israel do Egito, para mostrar para o faraó que ele é que criou o sol e a lua, ele permitiu um blackout
total de 3 dias, na 9ª praga de treva, que ele deu uma ordem para o sol: hoje você não vai sair, e para a lua: hoje você não vai aparecer, que eu vou mostrar para Faraó e todo o Egito que eu sou Deus, o Criador dos céus e da terra, do sol, da lua. E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que enquanto havia treva nos lares egípcios, havia luz na habitação dos filhos de Israel. Aleluia! Porque pode o mundo estar em trevas, mas a igreja anda na luz, porque somos filhos da luz, porque somos revestidos do sol da justiça. É tanto, queridos, que Deus proibiu, aleluia, Israel adorar o sol. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, Deus proibiu a adoração do sol e a lua. A primeira pessoa na Bíblia a sonhar com o sol foi José. A Bíblia fala em Gênesis 37, 9, que ele teve um sonho quando viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele. E a interpretação logo nos vem à mente que o sol seria o seu pai Jacó, a lua sua mãe Raquel, e as 11 estrelas os seus 11 irmãos. E o que de fato aconteceu, porque quando ele virou governador de toda a terra do Egito, ele recebeu o seu pai e os seus irmãos, aleluia, e cuidou deles na terra do Egito, colocando no melhor da terra. Em plena crise, quando o mundo estava atravessando a maior crise, Deus colocou Israel na terra de Gósen para desfrutar do melhor. Meu querido, não temas, mesmo nesta crise de pandemia, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus vai fazer você comer o melhor desta terra. Quantos acreditam nisso? Levante sua mão e glorifique o nome do Senhor. Então veja a importância do sol, porque a própria Bíblia fala lá em Deuteronômio capítulo 33, que o sol ajuda a amadurecer, queridos irmãos, os frutos. Porque quando Moisés abençoou José, ele disse que você será abençoado e desfrutará tudo que a terra produz, e que o sol amadurece. A Bíblia fala em Josué, no capítulo 10, no versículo 12 a 14, que o próprio Deus mudou a rotação da terra. Aleluia! Quando ele ordenou que o sol não se pôsse naquele dia, e foi o dia mais longo da história, que até hoje a ciência está tentando descobrir aonde foi parar este dia. Aquele que regula as leis do sol e da lua, ele sabe todo o mecanismo, como funciona o sistema solar, os planetas, e ele tem poder para fazer o que ele quer, porque ele é soberano. Aleluia! Veja a importância do sol. A Bíblia diz lá em Juízes capítulo 5 e no versículo 31, que os justos brilharão como o sol. Está escrito lá em 2 Samuel, no capítulo 23 e no versículo 4, que aquele que domina com justiça é como a luz da manhã e como a luz do sol. Está escrito lá em 2 Reis, no capítulo 20, que quando Deus reverteu uma situação irreversível de Ezequias, que foi sentenciado à morte, mas Deus revogou a sentença de morte, e como sinal da cura, Deus fez o sol retroceder 10 graus, porque ele domina sobre todas as coisas. Recebe uma palavra profética de Deus. Você que veio aqui angustiado, não há nada que Deus não possa fazer por você. Deus é capaz de mexer no próprio sistema solar, só para ouvir a voz de um homem. Oh, quantos sol, pastor Wellington Júnior, Deus já parou através da oração desses patriarcas, desses homens. Aleluia! Exatamente, Deus está disposto
disposto a fazer qualquer coisa só para te dar vitória. Recebe esta palavra profética, porque está escrito lá em Jó 9, versículo 7, que Deus controla o sol. Está escrito no Salmo 19, versículo 4 a 5, que Deus criou leis para regular o sol. Está escrito no Salmo 37 e versículo 6, que Ele fará sobressair a tua justiça como direito e a tua lei como o sol ao meio-dia. Está escrito no Salmo 104 e versículo 19, que o sol conhece a hora do seu ocaso. Está escrito no Salmo 136 e no versículo 9, que Deus deu o sol para governar o dia. Está escrito no Salmo 148 e versículo 3, que até o sol é convidado a adorar o Rei do Universo. Está escrito, queridos irmãos, em Eclesiastes, no capítulo 1 e no versículo 5, que o sol nasce, vai e volta aonde se pôs. Está escrito lá em Cantares, capítulo 1 e no versículo 5, que a igreja, ela ficou morena pelo sol. Exatamente. Sabe por que esta igreja está morena? É porque o sol da justiça, pastor Wellington, aqui tem crente que sai para trabalhar, são desbravadores do evangelho, não precisa se bronzear artificialmente, porque o bronze do sol da justiça já nos deixou moreno, porque nós não temos preguiça para sair, para trabalhar e fazer a obra do mestre. E é por isso que em Cantares capítulo 6, no versículo 10, está escrito que a igreja é pura como o sol, formosa como a lua, formidável como um exército com bandeira. Está escrito em Isaías capítulo 13, versículos 10 e 11, é a primeira vez que o sol aparece como um dos protagonistas ao lado da lua e das estrelas nos eventos escatológicos. Está escrito em Isaías 13, versículos 10 e 11, que o sol retirará o seu brilho e a lua e as estrelas retirará o seu resplendor no grande dia do Senhor. Está escrito em Isaías capítulo 24, versículo 23, que o sol ficará envergonhado quando o Senhor atar a ferida do seu povo e querer curar a sua queimadura. Está escrito em Isaías capítulo 30, no versículo 26, que a luz do sol brilhará 7 vezes mais como a luz da lua. Está escrito que haverá um dia que o sol não brilhará mais na terra, porque em Isaías 60, versículos 19 e 11, está escrito que não precisaremos mais da luz do sol, porque o Senhor será a nossa luz perpétua. Quantos podem glorificar a Ele? Levante a sua mão e adore. Aleluia. Está escrito em Amós capítulo 8 e no versículo 9, que no dia do Senhor Ele fará o sol se recolher ao meio-dia. Está escrito lá em Joel, no capítulo 2 e no versículo 10, que diante dele o sol retira o seu brilho. Está escrito em Joel capítulo 2, versículo 31, que o sol se escurecerá, a lua se transformará em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está escrito em Joel capítulo 3, versículos 14 e 15, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor vem, está perto. O sol escurecerá, a lua deixará de dar a sua claridade e as estrelas deixarão de dar o seu brilho. Está escrito em Malaquias capítulo 4 e no versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Então saireis e saltareis como um bezerro solto da estribaria. Está escrito
escrito em Mateus capítulo 5 e versículo 45, que o nosso Pai Celestial faz o seu sol nascer sobre o justo e o ímpio. Está escrito em Mateus capítulo 13 e versículo 43, que os justos brilharão como o sol no reino do meu Pai. Está escrito em Mateus capítulo 24 e versículo 29, que depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas não brilharão, e aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Está escrito em Lucas capítulo 1 e versículo 78, graças a entranháveis misericórdia do nosso Deus, pela qual nascerá o sol nas alturas. Está escrito em Lucas capítulo 21 e versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 41, que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória da estrela, e até entre estrela a diferença de esplendor. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está escrito em Apocalipse capítulo 1 e versículo 16, que o rosto de Jesus brilha mais do que o sol tropical ao meio-dia. Está escrito em Apocalipse capítulo 7 e versículo 2, que João contemplou um anjo vindo do lado nascente do sol para selar os servos do nosso Deus. Está escrito em Apocalipse capítulo 10, que João contemplou um anjo forte com voz de trovão, com os olhos como fogo, o rosto como o sol, e o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 e versículo 17, que João contemplou um anjo em pé no sol. Está escrito em Apocalipse capítulo 21 e versículo 23, que a Nova Jerusalém não necessita nem da luz do sol, nem da luz da lua, porque o Cordeiro é a sua lâmpada, e Deus brilhará pelos séculos dos séculos. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Crentes batizados com o Espírito Santo, recebe agora o poder do Espírito Santo. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abre a sua boca e fale em novas línguas agora. Eu já vejo a glória de Deus neste lugar. Eu já vejo a unção do Espírito Santo.
Se prepare para sair daqui revestido do sol da justiça. Eu já estou concluindo. Em Apocalipse capítulo 12, João teve uma visão de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida para dar à luz a criança que há de reger as nações com vara de ferro. Isso se refere ao ódio de Satanás pelo povo de Deus, que é vestido do sol da justiça. Aleluia! E você vai sair daqui revestido desse sol. Por quê, pastor Ivaldo? Porque no Salmo 84:11 diz: Deus é sol. Deus é sol e escudo, nenhum bem negará aos que o temem. Com a permissão do pastor José Wellington, só quem quer sair daqui revestido deste sol, coloque-se de pé dando glória, coloque-se de pé dando aleluia. Só quem quer sair daqui revestido pelo sol da justiça. Se prepare para brilhar daqui para frente no seu ministério, muito mais do que o que você possa imaginar. Você acha que Deus ia enviar uma pandemia dessa? Fazer a igreja sofrer o que está sofrendo? Com perdas, de grandes líderes, de pessoas que tanto amamos. Se ele não tiver um propósito bem maior, Urabashandarabaha sobre Kibiamahai, Terebiamaha sobre Kamahai. Pastor José Wellington, Deus coloca no meu coração uma palavra profética. Êxodo 17:12. As mãos de Moisés permaneceram firmes até o pôr do sol. Deus já colocou o Arão do teu lado e o Ur, que é o ministério, para manter os seus braços levantados até o pôr do sol. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? As suas mãos permanecerão de pé, as suas mãos continuarão abençoando. Faz assim com a sua mão. Deus vai encher tuas mãos de bênçãos agora. Deus vai encher tuas mãos de bênção. Se prepare para brilhar no teu ministério com o brilho do sol da justiça, como nunca antes na tua vida. A igreja vai sair mais forte desta pandemia. A igreja vai sair mais revestida de poder. A igreja vai sair mais capacitada. A igreja vai sair com mais graça, com mais unção. Se prepare para pegar na mão do paralítico e se levantar. Se prepare para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Abre a palma das suas mãos agora. Feche os seus olhos. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo glória. Eu quero só ouvir barulhos de glória. Glória.
Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um crente dando glória neste santuário, aonde houver um crente dando aleluia, aonde houver um crente nos assistindo pela internet agora, aonde houver um crente dando glória, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, como prova que tu vai usar muito este crente de maneira mais extraordinária ainda a partir de hoje, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente, enche este crente de poder agora. Olha a unção, olha a unção, olha a unção, olha a unção, já começou, olha a unção, aqui, 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 receba. Sente-se um minutinho dando glória. Sente-se um minutinho dando glória.